depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizem bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Na véspera de sua paixão, Jesus reuniu os discípulos e celebrou com eles a última ceia. Consagrou desta maneira sua vida e antecipou profeticamente a sua morte e ressurreição. Deu aos discípulos o mandamento do amor. Mandou que os discípulos repetissem o ritual daquela ceia derradeira. O que fazemos todos os anos na Quinta-feira Santa, o que fazemos todos os dias do ano. É por isso que toda vez que celebramos a Eucaristia, anunciamos a morte de Jesus e esperamos sua ressurreição. Somos convidados a participar de forma viva, ativa, piedosa dessa celebração de hoje que dá início ao Tríduo Pascal. O capítulo 13 de João que nós acabamos de escutar nesse texto do Evangelho, que todos os anos é sempre o texto do Evangelho da Missa da Ceia do Senhor, ele dá início à segunda parte do Evangelho de João e começa com lava-pés. Apesar de ser uma ceia onde faltam as clássicas palavras da instituição da Eucaristia, no Evangelho de João esse tema da instituição é deslocado para o capítulo 6 e é tratado ao longo dos capítulos 13 ao 17. É justamente esse texto que a liturgia da Igreja escolheu para a Quinta-feira Santa, em que fazemos memória da última ceia de Jesus. João omite as palavras sobre o pão e o vinho e coloca no lugar destas palavras o lava-pés.
Com esse gesto, com essa maneira de agir e de colocar, o evangelista explica o significado da Eucaristia e o mistério da cruz. O lava-pés antecipa a água que brotará do seu lado aberto. O texto já nos deixa assim uma clareza de que tinha chegado a hora de Jesus. É a hora da Páscoa. É a hora de passar deste mundo para o Pai. Como ele já havia anunciado nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 23, e vai reafirmar novamente na oração sacerdotal em capítulo 17, versículo 1. No Evangelho de João, esta é também a hora em que o Filho será glorificado, quando dará a vida por amor. A Páscoa no Antigo Testamento era uma festa muito antiga. Em Êxodo 12, nós vemos que o Senhor passou. Literalmente, o Senhor saltou as casas dos hebreus que celebravam a festa. Depois do Êxodo, a Páscoa adquiriu também o sentido de celebrar a passagem da escravidão para a libertação. Passagem do Egito à terra prometida. Passagem da morte para a vida. Jesus também vai passar, vai fazer a sua Páscoa. Será o êxodo de Jesus, a Páscoa verdadeira. Jesus amou os seus e amará até o fim. Significa que o Senhor amará sempre, que o Senhor vai amar até o extremo de dar a própria vida por amor. Assim como Deus amou tanto o mundo a ponto de dar seu Filho unigênito, Jesus ama até o fim. É o ponto-chave desse Evangelho. A última atividade de Jesus com os seus discípulos é uma ceia, uma refeição. Não é a celebração pascal, como nós vimos nos evangelhos sinóticos. É interessante notar que, neste sentido, não é descrita aqui a instituição da Eucaristia, como nos evangelhos sinóticos. Isso já foi abordado no capítulo 6. Mas a ceia faz parte do mesmo contexto eucarístico. Na cerimônia do lava-pés, Jesus quer mostrar que quem ama não tem outra atitude senão colocar-se a serviço. Lavar os pés era um gesto de humildade, geralmente feito pelos escravos. Jesus lava os pés dos seus discípulos para simbolizar o amor e o serviço. O serviço que ele viveu na prática da sua vida e o serviço que ele pede que nós, os seus discípulos de hoje, vivenciemos. Vocês me chamam de Mestre e Senhor, diz Jesus, e eu sou. Então, se eu lavei os pés de vocês, vocês devem também lavar os pés uns dos outros. É importante aqui a gente verificar os 7 verbos de ação presentes aqui de forma específica nos versículos 4 e 5, que são assim: Jesus levanta-se da mesa, tira o manto, pega uma toalha, cinge-se com ela, coloca água na bacia, começa a lavar os pés dos discípulos e, por fim, enxuga-os com a toalha. E aqui nesse processo de lavar os pés, nós vemos a reação de Pedro. Tu, Senhor, lavar meus pés? Vemos que Pedro inicialmente não aceita que Jesus lhe lave os pés. Ele não entende nada, por isso o chama de Senhor. Seria ele
Pedro que deveria lavar-lhe os pés e não o contrário. Mas no fim, ele aceita. E então quer que Jesus lhe lave também as mãos e a cabeça. Pés, mãos e cabeça são as 3 extremidades do corpo. Isto é, Pedro quer que todo o seu ser seja lavado. Essa ação de Jesus de lavar os pés não é um ritual de purificação, como se fazia no templo, nas sinagogas, mas é um gesto de serviço. Os discípulos já estão limpos mediante a sua fé em Jesus, ainda que às vezes imperfeita, pois estão com Ele e escutam a sua palavra. Mas há um deles que não está limpo. É uma alusão velada a Judas, que já tem o plano para traí-lo, pois em seu coração já deixou espaço para o diabo. Jesus assume a missão do servo sofredor, aquele do profeta Isaías, que inclusive nós escutamos na liturgia da palavra do dia de terça-feira, na leitura da Eucaristia de terça-feira passada. Ele assume para si os 2 títulos que os discípulos lhe davam. Mas o que Jesus muda é o sentido destes títulos. Eles não são símbolos de privilégios, mas de serviço, de exemplos que devem ser imitados pelos seus seguidores. O gesto que Jesus realizou é uma ação simbólica, como faziam os profetas do Antigo Testamento. E por isso Jesus orienta aos seus discípulos que eles devem fazer o mesmo. Jesus é o Mestre e o Senhor. Os discípulos não são maiores do que Ele. Por isso que os discípulos devem seguir o seu exemplo, devem fazer o mesmo que Ele fez. No lava-pés, Jesus não nos dá simplesmente uma lição de abaixamento. Faz muitíssimo mais que isso. Eleva-nos à glória. Manifesta-nos aquele Deus cujo único poder é o poder do amor, que julgamos conhecer, mas que de fato desconhecemos. Jesus é o verdadeiro Rei, que veio para testemunhar a verdade. Por isso manifesta o verdadeiro rosto de Deus e o verdadeiro rosto do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. A lógica humana nos impele para o sucesso, para o dinheiro. A lógica de Deus é diferente, é o contrário. Ela nos impele para a humildade, para o serviço e para o amor. Nos diz então o Papa Francisco falando sobre esse texto do Evangelho. Amado e querido Jesus, nós estamos nesta quinta-feira santa, em que o Senhor no Evangelho de hoje nos fala do serviço, o serviço desinteressado, o serviço que deve ser feito também por nós, os seus discípulos de hoje. Assim como Ele nos diz, vocês me chamam de Mestre e Senhor, e eu realmente o sou. Pois se eu que sou Mestre e Senhor vos lavo os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Ó Jesus, como é difícil lavar os pés dos irmãos. Tantas vezes o nosso orgulho quer falar mais alto, quer nos dominar. Tantas vezes a gente se deixa dominar por ele. Mas ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos da graça, da humildade, da fortaleza para que nós aprendamos de Ti o verdadeiro serviço. Sabemos, Senhor, servir sempre os nossos irmãos com muita humildade e dedicação. Ajuda-nos, Senhor, a viver bem um sentimento, uma atitude de humildade, de piedade, de recolhimento interior, este tríduo pascal, para que possamos, como comunidade, celebrar dignamente a Tua paixão, morte e ressurreição. Louvado seja, Senhor, Teu nome para sempre.
Que Deus te abençoe e Maria te guarde, e que tenhas uma boa e santa celebração do Tríduo Pascal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.